Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Bons de Garfo, o programa mais gostoso de TV, já que hoje também é o mais colorido e o mais perfumado, gente. Vocês não têm ideia dessa bancada, como ela está recheada hoje e de comida cheirosa. Arnaldo, quem temos o prazer de receber hoje? Bom, quem começar dizendo que o estúdio tá impossível, porque só o cheirinho que tá aqui tá de matar. Bom, no calor do Centro-Oeste, ela faz sucesso com um restaurante de nome muito singular. É o Mahalo, né, que é uma palavra de origem havaiana e que significa gratidão. Né? O restaurante tem um cenário colorido, bem clássico e tal, e é muito disputado e também considerado por vários guias o melhor do Mato Grosso, né? É ali um sucesso cuiabano, né? E ela apresenta uma cozinha local feita com muita leveza, com muita delicadeza. Não só isso, né? Eu até provei, tive a oportunidade de provar um PF que ela faz, a gente vai conversar sobre isso, que é muito especial. E ela tem ascendência libanesa, então ela acaba revisitando quibes, esfirras que fazem, que o Oriente Médio legou e fazem a alma das nossas festas, assim como as pastas, né? As famosas pastas típicas, né? Além do charutinho de folha de uva, que é outro sucesso legado pelos imigrantes. A gente tem o prazer de conversar com Ariane Maluf, muito bem-vinda. Tudo bem, Arnaldo? Um prazer estar aqui com vocês. A gente está muito feliz. Muito feliz. Vou começar falando de coisa boa. Eu adorei que o significado do seu nome é gratidão. Por que você escolheu Mahalo? Bom, Mahalo porque há 10 anos atrás, quando o Mahalo efetivamente nasceu, eu sempre sonhei que se eu tivesse um dia um restaurante, o nome tinha que ser um pouco assim do que eu sou, um pouco do que eu gostaria que as pessoas sentissem quando entrassem na casa, né? E ao mesmo tempo que ele é gratidão, ele também é sinônimo de boas-vindas, então ele é quase um Ahlan Sahlan em árabe, né? Mas que seria uma forma um pouco mais difícil de adaptar, então é isso, eu queria que tivesse essa história, e ao mesmo tempo Mahalo emana boas energias, então Mahalo para todos nós. Muito obrigado. Nesse Bom de Garfo. E você foi para o Havaí? Como que é essa história? Não, eu nunca estive no Havaí, não conheço, foi simplesmente assim pelas empatia do nome. Sonoridade. Exatamente, sonoridade e significado, acima de tudo. Falando de viagem, a gente teve a sorte de você estar aqui em São Paulo, você veio por conta do evento da Semana Mesa São Paulo. Você vem com frequência para São Paulo ou não muito? O restaurante em Cuiabá acaba tomando todo o tempo? Olha, vida de restaurante não é fácil, né? Eu sou bem dedicada, assim, ao dia a dia, acompanho bastante a cozinha e tal, então acabo, assim, não me desligando muito, mas estou em São Paulo de tempos em tempos, uns 2, 3 meses atrás vim para um outro evento, agora para o Mesa São Paulo, então a gente está sempre tentando também compartilhar um pouco da nossa cozinha pelo Brasil afora. Agora, você não conhece o Havaí, mas você foi para a França estudar. Eu queria saber um pouquinho dessa história da Cordon Bleu, como que ela entrou na sua vida, por que você escolheu, né, estudar a culinária francesa clássica? Então, é que foi assim, há 20 anos atrás, quando eu vim para São Paulo para estudar, não existiam ainda cursos de gastronomia como tem hoje. Então, a minha mãe, nessa ocasião, já tinha começado a fazer alguns pequenos eventos em Cuiabá, porque, bom, como você já disse, eu sou de origem libanesa, então essa coisa da mesa farta sempre foi muito presente. A gente está vendo aqui. Para ver, literalmente. E aí eu fiz um percurso aqui em São Paulo, assim, de estágio no Fazano, e depois eu fui trabalhar como ajudante de cozinha no Hotel Renaissance, depois no Sofitel, que na época eram os hotéis, né, bambambãs de São Paulo, e tive chefes franceses. E esses chefes que me estimularam na época e me disseram, não, eu fiz hotelaria
como não existia gastronomia, eles disseram, não, você tem que ir, seus pais, né, podem te ajudar e tal. E foi assim que eu fui parar na França, para poder, né, me aprofundar um pouco mais sobre a cozinha. Mas na sua cozinha tem uma mistura isso, da técnica francesa, da sua origem libanesa também, e também muito do Pantanal. Tem um vídeo maravilhoso que tem seu, que eu queria que a gente visse um trechinho. Eu queria que você contasse também um pouco sobre a influência ali dos produtos da região, como você incorpora isso na cozinha também. Olha isso. Isso é de madrugada, tem cara de que começou cedo essa gravação. Exatamente, no nascer do sol. Na gastronomia, a gente aprende a beleza de uma boa mistura. Para mim, poucos lugares têm uma combinação tão rica quanto o Pantanal de Mato Grosso. Incrível, gente. Quase uma viagem aqui assistindo esse filme. Para tentar deixar o brasileiro com vontade de conhecer o Pantanal, é isso mesmo, né? Porque, para dizer a verdade, a gente recebe muitos estrangeiros e poucos brasileiros. Poucos brasileiros. Isso também se aplica ao restaurante em Cuiabá? Ou o público já é mais de pessoas turistas aqui de dentro do Brasil mesmo? Não, o Mato Grosso hoje é um estado muito forte, né, em questão do agronegócio. Então, a gente tem, assim, uma visitação de turistas a negócio bem grande. E aí o Mahalo acaba sendo ponto de passagem. Agora, o Mahalo tem 10 anos. Né? Ele já nasceu com essa carinha que ele tinha, já com essa cara mais clássica, os tons em vermelho. O Mahalo, ele nasceu para ser ele mesmo, assim, a gente construiu toda aquela casa e a ideia era que fosse, assim, como uma casa de amigos, que você entrasse, se sentisse à vontade, mas que ao mesmo tempo tivesse uma certa classe, né? Porque há 10 anos atrás, em Cuiabá, não existia muitas opções de restaurante. Então, as pessoas, quando pensavam em sair para jantar e tal, vinham a São Paulo, iam para Paris, Nova York, seja lá para onde for. E aí, então, queria que esse ambiente tivesse essa classe, até porque eu tinha voltado da França, né, com toda aquela referência de grandes restaurantes. Então, tentei juntar um pouquinho de tudo isso com a personalidade nossa também. Deu muito certo, gente, ficou muito bonito. E tem também uma questão dos peixes, né? A gente tem algumas fotos e você falou aqui que você queria fazer um banquete de peixes pra gente. Como é essa relação de descobrindo os sabores? São peixes que às vezes aqui em São Paulo a gente quase não tem acesso a tantos. O Pantanal, o Pantanal é assim, a maior planície alagada do mundo, né? Então a gente tem uma diversidade esplendorosa de peixes e fauna e flora. Então, assim, pintado, pacu, peraputanga, pacupeva, piranha. O pantaneiro, o ribeirinho, assim, ele vive disso. Ele esse come. Aqui que a gente tem foto, qual esse é o pintado. Esse é o nosso grande. pintado. O surubim. Ele não é o surubim. O surubim, ele é na Amazônia, né? Já ali na nossa região, ele é o pintado mesmo. Ele é um pouco parecido, mas ele não é o mesmo peixe, né? E a gente trabalha muito pintado, porque ele é um filé bonito, alto, com sabor maravilhoso. Então a gente tem, assim, N receitas. Eu convido vocês desde já para ir, né, conhecer o Pantanal, conhecer o Mahalo e poder experimentar um pouco de tudo isso. Enquanto a gente não aceita o convite, ela trouxe um pedaço do restaurante para cá. A gente queria que você apresentasse essas receitas maravilhosas que a gente está só sentindo perfume e que estão bem diferentes. Aqui do meu lado tem a sobremesa, é isso? Bom, começando então da sobremesa, na verdade eu acabei fazendo um mix de um pouco de Pantanal e um pouco das raízes libanesas, mas com um toquezinho um pouco mais contemporâneo. Então eu trouxe aqui o furundu, dessa minha imersão nas entranhas. Aí, ó. Furundu. Isso, é um doce de mamão verde com rapadura. E esse doce foi feito pela Dona Elza, lá numa comunidade que chama São Pedro de Joselândia. Então eu fui justamente assim para ver um outro lado do Pantanal que eu não conhecia, que é como as pessoas vivem, do que elas se alimentam, como é o dia a dia da comida na vida delas. Isso, né? São ribeirinhos, são as margens?
alguns ribeirinhos, mas essa comunidade, por exemplo, ela é um pouquinho mais para dentro, mas o rio tá próximo, assim. É que nessa ocasião agora que tá seca, a gente anda praticamente 40 minutos de carro do rio até a comunidade. Mas quando chove, porque um Pantanal, ele tá dividido em duas estações muito presentes, que é a cheia e a seca, inunda tudo. Então os rios chegam praticamente até a casa das pessoas. E o rio tem uma importância histórica, né? O rio Cuiabá ali, para vocês, enfim, historicamente é um meio de transporte, é um meio de saída para o... Sim, e sempre foi, porque através do Paraguai, né, muitas bandeiras entraram no Mato Grosso através dos nossos rios e o transporte era muito fluvial. E tem mais uma coisa linda que acontece no Pantanal, porque quando o rio começa a encher, é necessário transportar a boiada nadando, né? Então, essa passagem dos bois, que é um clássico das imagens pantaneiras, acontece lindamente no Pantanal. Vou te perguntar desse prato do doce também, vou levantar ele um pouco, porque né? É tão maravilhoso. Quem fez essa cerâmica? Essa cerâmica foi feita por uma tribo indígena ali do Mato Grosso também. Aqui, peraí que eu tô mostrando justo aqui, a parte mais bonita dela. Elas são todas feitas à mão, a gente tem um artesanato bem forte indígena lá no nosso estado. E aqui, como eu estava dizendo, é o furundu e a rapadura, que, diferente dessa rapadura da dona Duvalina também, que é uma outra pantaneira, é que na massa tem o gengibre e tem o mamão verde também. Na própria massa? Na própria massa. Então ela ficou assim, eu não conhecia. Quando ela fez, eu provei e falei, nossa, que delicadeza, assim, não é aquela rapadura doce de doer, sabe? Muito carinhosamente preparada. Agora a gente tem os salgados, né? O que a gente tem aqui? Bom, viajando do Pantanal para o Líbano, né? Esse é o nosso charutinho de folha de uva. É uma receita de família. As famílias libanesas todas fazem, mas cada uma tem sua particularidade, né? E o nosso charutinho, ele é cozido com a costela bovina embaixo, então isso dá um sabor muito especial. E eu coloquei um toque do néctar de romã, que é uma redução de romã, para comer junto com ele. Vou te pedir pra você passar isso pra Helena e eu depois mostro esse aqui. Pronto. A gente vai alternando, porque é um banquete, né? É um mini banquete aqui. Muitos pratos. Aqui a gente tem a coalhada, que daí eu fiz uma mistura de cebola roxa caramelizada com esnalbar, tâmara e as uvas passas sultanas. Daí agora aqui a gente tem uma berinjela defumada mesmo, com aquele sabor de fogo, e daí eu coloquei um pouco de queijo de cabra, umas azeitonas roxas e o romã para finalizar. E ali, né, para lembrar um pouquinho o lado do Pantanal, também tem um coentro selvagem, que é um coentro dessa folha larga, que tem um sabor muito presente, é super utilizado em todas as receitas de peixe lá nos ribeirinhos. Eu quero experimentar isso, porque coentro selvagem eu nunca tinha nem ouvido falar. Ele é um pouco mais intenso. Ele é mais intenso do que ele o coentro. É um pouco mais intenso que o coentrinho que a gente conhece. Então eu vou pedir para você servir a gente. Claro. Por favor, pra gente já ir provando. Então vamos começar. Vou fazer o seguinte, acho que vocês podem comer os árabes primeiro, né? Então vou colocar aqui uma coalhadinha. A gente vai ganhar um pratinho hoje aqui, gente. Olha. Já estamos com o almoço pronto. Vocês que vão ver o programa, quer dizer, vocês vêm na hora que vocês quiserem, mas como vocês veem o programa que sobe às 11 horas da manhã, morram de fome. É isso mesmo, é antes da hora do almoço para todo mundo ficar com fome. Morrer de fome, de ficar com muita fome. Morrer de fome no bom sentido, óbvio. Aline, agora conta uma coisa, para quem não conhece o Mato Grosso, o que é típico, o que não pode faltar numa mesa para uma culinária do Mato Grosso? Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque assim, o mato-grossense é fascinado por peixe, farinha, mandioca, banana da terra. Então essa é uma combinação... Tem que ser tudo junto. Que não pode faltar. Agora, somos muito carnívoros também, porque, enfim, né, temos aí uma pecuária muito forte.
E o boi, por exemplo, do Pantanal, ele é um boi verde praticamente, né, em muitas regiões. Então, mas assim, o peixe é a nossa maior riqueza, sem dúvida nenhuma. Aqui. Tá quase completo esse pratinho, viu, gente? Quase. Nossa Senhora, é uma refeição, né? Um pedacinho de berinjela, porque quando a gente faz a bocada é importante pegar um pouco de cada ingrediente. Aqui as romanzinhas para finalizar. A gente não tá na cozinha, mas a gente improvisa bem, né? Improvisa, vou te contar o que é a montagem aqui. Vou pôr um coentrinho aqui do lado. Porque... esse a gente quer provar sem dúvida, né, Helena? Certamente. Novidade pra gente. Pronto. Você também não conhece, né, Helena? Não conheço, nunca também comi. Não. Puxa vida. Helena, olha, Arnaldo. Muito obrigado. E aqui tem um pãozinho, né? Porque esse pãozinho é torrado com za'atar. Eu vou pegar aqui e vai dar um crocantezinho. Você passar pra Helena, pronto. por favor. Agora a gente organiza tudo, ficou um pouquinho... vou pedir um talher pra mim. Pra vocês, espera aí. Pronto. Gente, a mesa tá posta, entendeu? Realmente um banquete aqui feito. Com direito à sobremesa. Com direito à sobremesa. E eu tô curiosa que a gente tem aqui espalhados na mesa esses cones. Que são isso, Mariane? Gente, isso é uma tradição também. Isso chama-se piché. E nada mais é do que uma farinha de milho socada no pilão, torrada com açúcar, canela e amendoim. Então, o cuiabano é uma coisa muito antiga, uma tradição muito antiga. A gente abre aqui, desgruda, são algumas poucas pessoas que fazem isso ainda. Não faz mais, já tá desaparecendo? Assim, eu vou dizer pra você que eu acho que assim, os jovens cuiabanos não conhecem o piché, muito poucos, né? Então, e a gente come assim. Sim. Isso, como se fosse um lanchinho, enfim, né? Você sabe que é engraçado? Porque a minha mãe... eu sou do interior do estado de São Paulo, e ela faz muito a paçoca, quando ela fazia a paçoca, ela já está com 89, já não cozinha mais, mas ela fazia a paçoca, ela misturava as duas farinhas, a de milho e a de mandioca, para poder pilar, e a gente pilava, a criançada adorava pilar, porque sabia que no final era uma delícia, né? Com açúcar, agora canela não. Então, quem sabe vai te lembrar um pouquinho, né? A minha infância. Bom, eu vou provar esse prato maravilhoso. Eu tô aqui mostrando só essa versão de paçoquinha que eu achei tão gostosa. E eu tive a sorte de provar a sua comida, a comida do Marralo, na Feira Fartura que teve aqui. Aliás, o Rodrigo, organizador, esteve aqui também, foi entrevistado pela gente. Agora eu queria saber o seguinte de você. Você serviu um PF lá, aquele PF tá no seu restaurante, faz parte do cardápio de almoço, e conta pra gente o que é aquele PF. Bom, no Fartura, assim, o próprio nome já diz, né? Então, o próprio nome já diz e eu sou a fartura em pessoa, né? Assim, adoro um prato bem recheado. Então, lá a gente preparou a costela bovina assada em baixa temperatura para que ela ficasse bem macia, mas ela é um corte da costela mais macro, então assim, não fica muito gordo. E aí a gente fez um arroz com milho verde, com queijo coalho, com bacon, com quiabo e servimos um ovo frito por baixo do arroz. Então a gente colocava o ovo frito e cobria com esse arroz quentinho e daí a costela e uma farofa, que inclusive... Quando ele passou lá, ele me disse assim, tem como eu comprar essa farofa? Eu falei, não, né, pode levar e tal. Então hoje eu me lembrei e trouxe um pouquinho aqui pro Arnaldo. Tem um presente pra mim, olha, obrigado, essa farofa. Helena, desculpa. Sem problema. Vou ter que voltar aqui. Prometo dividir com a Helena, porque como eu conheci, isso aqui é uma delícia, porque... São como se fossem uns cristalzinhos, sabe? Tem uma textura muito especial. É uma delícia, realmente, eu não conhecia. E eu sou um apaixonado por farinha de mandioca de todas as formas, as farofas suas. Agora, eu vou aproveitar, né, e te dar um presente também. Essa aqui é a nossa edição Comer e Beber, que acabou de sair, né? Tem 800 endereços na cidade. Aqui, na capa, a gente tem 5 dos 10 chefes que foram premiados ao longo de 2 décadas, né? Então, é a primeira vez que a revista tem personagens na capa, são personagens muito importantes da cidade.
Lá dentro você vai poder ver os outros 5 e o ganhador desse ano, que se chama Rodolfo De Santis, né? Então, um prazer te dar essa revista. Aproveite. Obrigada. Isso aqui é intercâmbio culinário, gente? Receitas de São Paulo, receitas de Cuiabá. Mas agora eu vou entregar ao Arnaldo, que você estava descrevendo o PF, que a gente tem a foto, e parece uma coisa muito substanciosa, gente, muito pesada. Mas tudo que o Arnaldo falava era como você conseguia extrair leveza dessa combinação de ingredientes. Tem a ver com a costela ser mais magra, mas tem a ver também com o jeito de cozinhar, não? Claro, assim, né? Porque um PF não precisa ser literalmente aquela coisa que você vai ficar depois, né, se lembrando a tarde toda. Então a gente, através das técnicas e do cuidado, né, ao cozinhar, sem exagerar no óleo, utilizando, né, a gordura correta, da forma, né, adequada, a gente consegue deixar o prato realmente mais leve. Agora, não deixa de ser um PF, né? E que todo mundo adora. Não, ele é substancioso, mas ele não vai, você não vai ficar lembrando dele, nem vai ficar lá num canto do seu estômago te incomodando. É uma maravilha por causa disso. Agora, queria te falar que eu adorei esse coentro. O que me surpreendeu foi a textura da folha, porque ela é um pouquinho mais firme. Isso. O coentro é mais macio, né? Vou aproveitar aqui e provar o meu enquanto você conta, Arnaldo, que eu fiquei falando e não comi. Uma delícia. É saboroso, né? E assim, agora, depois dessa minha ida ao Pantanal, né, focada assim na gastronomia, eu voltei assim, cheia de novas inspirações para poder colocar na nossa cozinha. E uma delas, porque assim, o coentro selvagem você não acha assim em Cuiabá plantado na casa de alguém ou algum produtor. Então, não é tão fácil assim. Exatamente, é uma coisa que eu vou ter que realmente trazer de lá, através das pessoas que plantam e que às vezes eles mesmos nem imaginam que pode virar isso numa cozinha mais assim contemporânea brasileira. Seria meio uma punk, uma dessas plantas alimentícias não convencionais ou já está incorporado lá na região? Olha, ela não é tão convencional. Eu não sei se ela poderia realmente ser categorizada dessa forma, mas assim, para eles é muito comum. Pra gente é que, né, que acaba sendo uma novidade. Vou fazer campanha, gente, pelo coentro selvagem. Tô me sentindo caipira, adorando. Agora, eu queria saber o seguinte, eu acredito, o calor que sempre se fala que tem na sua região, que vocês têm uma horta um pouco diferente. Que tem alguns itens que são diferentes dos daqui? O que tem de especial, além desse coentro tão maravilhoso? Olha, então, o nosso calor assim, realmente não é tão fácil de se cultivar, né? Então a gente tem todas as coisas mais normais, né? E as raízes são muito fortes também. A batata doce, a mandioca, a gente tem muito inserido na nossa alimentação, principalmente a mandioca, né? E a batata doce também. E daí, assim, na parte de hortaliças, mais ou menos o básico, salsinha, cebolinha, as coisas que realmente a gente tem no Brasil todo. Entendi. Porque eu imagino que seja diferente, né? É difícil. Arnaldo, estamos chegando ao fim, já passamos do nosso tempo do Bom de Garfo, mas o papo tá bom e a comida também. Você tem uma última pergunta para a Ariane? Eu tenho sim, eu queria saber, na verdade eu queria saber duas coisas, se você finalizasse pra gente, onde a França encontra o Pantanal, qual é o seu prato mais emblemático, né, que tem lá no seu cardápio, e eu queria também saber o seguinte, a sua família tem várias atividades, né, ligadas à gastronomia, sua mãe tem um buffet, é isso? Isso, nós temos um buffet, eu sou também chefe do buffet, Leila Maluf, que tem 23 anos no mercado, e a gente, assim, é uma estrutura muito, muito bonita, muito completa para fazer todos os tipos de eventos. Nós temos mais de 200 colaboradores e fazemos mais ou menos de 30, 40, às vezes até 50 eventos por semana. Por semana? Por semana. Uau, gente, por isso que ela pode ser boa de garfo e continuar magrinha assim, Arnaldo. Tem que correr trabalhar muito. E qual é o seu prato emblema? Bom, um prato muito emblemático do Marralo, que existe desde que a gente inaugurou, é um pintado com uma crostinha de castanha do Pará, ou castanha do Brasil, e o acompanhamento dele é uma rosti de mandioca, e a gente fez um ndu de banana com uma alcaparrones e com uma banana passa seca,
e com molho de especiarias, que aí vem o fumê com um toque, enfim, das especiarias que combinam, e aí o Cuiabá encontra a França. Pronto, delícia. Né? Eliane, queria agradecer sua presença aqui. A gente vai aceitar o convite, vamos até Cuiabá conhecer, e você venha mais vezes a São Paulo também, que agora você já tem até o comer e beber para saber onde ir aqui em São Paulo. Que bom. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Arnaldo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje nesse banquete aqui no Bom de Garfo. Para saber mais informações sobre gastronomia do Brasil inteiro, é só entrar no site da Veja São Paulo e no blog do Lorenzato. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!